Olá, muito boa noite a todos. Estamos juntos, eu e o Bananeco, hoje, para mais uma vez comentarmos a lição. Desta vez vamos avançando, já estamos quase no fim, é a lição número 11. E no tema seguinte, nós falámos da Nova Aliança, na lição 10, e hoje vamos falar daquilo que é o Santuário da Nova Aliança. Chamamos-lhe Nova, nesta aliança, porque de facto, apesar de ser a continuação da antiga, é nova apenas no aspecto formal, em que agora o mediador é outro, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus, que por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Portanto, este é o texto que nos serve, digamos, de guia, que é o versório desta lição número 11, e que aponta para o mediador. O mediador, e nós vamos ver nesta lição que temos agora o mediador que morreu por nós, porque o sangue era, como vimos já nas lições anteriores da Aliança Antiga, o sangue era o elemento crucial no aspecto do serviço do santuário, e agora, em vez de termos o sangue de um carneiro, de um animal, nós vamos ter o sangue do nosso amado Salvador. É o sangue do próprio Deus, como Filho de Deus e igual a Deus. Ele veio tomar a forma humana para ser, digamos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este novo mediador e esta nova aliança que nós agora vamos desenvolver no santuário que agora existe, não na terra, mas no céu. Este é o tema que iremos anunciar. José, obrigado, irmão Mário Oliveira, prazer. Saudamos a todos que nos assistem, Pai do Senhor Jesus Cristo com todos. Muito rápido o tempo passa e já estamos na lição número 11, como disse muito bem, o santuário na nova aliança ou no novo pacto. O texto de Paulo aos Hebreus, 9:15, expressa um incumprimento de Israel literal na aliança que Deus fez com eles, porque se eles obedecessem, as bênçãos seriam para eles e para toda a humanidade. Mas como falharam, Israel literal falhou, Deus, que não se cansa de chamar o ser humano e não se cansa de fazer o bem, que diz sempre onde estás, porque ele até hoje continua a chamar onde estás, pôs em marcha um plano de remissão dos pecados de toda a humanidade. Isso envolveria Israel literal, não só os gentios ou os que depois se convertessem por meio de Israel literal, e também quer Israel literal como todos os outros conversos, receberiam a promessa da herança eterna. Exatamente. E vemos aqui uma certa relação entre o antigo pacto, ou seja, a antiga aliança, com a nova. A antiga aliança com a nova tem muitas coisas em comum, tem muitos pontos em comum, mas a diferença entre elas é que a antiga era apenas uma sombra e a nova é uma realidade. Portanto, a antiga teve que ver com o Monte Sinai, teve que ver com o santuário terrestre, teve que ver com sacrifícios imperfeitos, e também com sacerdotes imperfeitos. Na nova aliança, que envolve o passado, o presente e o futuro, tem que ver com o Monte Sião, tem que ver com o santuário celestial, com sacrifício perfeito, como disse bem o irmão Mário Oliveira, porque o sacerdote é perfeito. Exatamente. Nós vemos aqui que o aspecto primordial das alianças são sempre as relações. A relação, neste caso, de Deus com o seu povo. Como disse o Bananeco, Deus procurou sempre o homem caído, desde o Éden. Desde o Éden, Deus foi à procura do casal que tinha pisado a lei, quer dizer, que tinha quebrado o mandamento. E sabíamos que quando o homem quebrasse esse mandamento, o salário dessa quebra, o salário desse pecado seria a morte. E Eva e depois Adão esqueceram-se desta promessa, esqueceram-se desta aliança e falharam. E por isso foi Deus procurá-lo, foi Deus restabelecer com eles uma aliança nova. Essa aliança, desde o Éden, apontava para o sacrifício de Cristo. E isso já estava, digamos, combinado, já estava posto no pensamento de Deus desde, diz-nos o texto, diz-nos o Apocalipse mesmo, desde a fundação do mundo. Isto é,
ou antes, aliás, da fundação do mundo. Isto é, o sacrifício de Cristo estava planeado desde sempre, mesmo antes da criação do mundo. Isto é uma coisa extraordinária que nos mostra a previsão de Deus e a omnisciência de Deus, mesmo antes das coisas acontecerem. E isso que não cabe na nossa cabeça, e é muito difícil para um ser mortal compreender esta presciência de Deus, este conhecimento das coisas antes deles acontecerem, já estava realmente nos planos de Deus, e por isso mesmo também o plano da salvação, isto é, a existência do mediador que seria o próprio Deus, que seria Jesus Cristo, também já estava estabelecido desde a fundação do mundo. Então, Deus procura com o seu povo, com o homem criado, o quê? Procura uma relação, estabelecer com ele uma relação. Foi assim na antiga aliança em que Deus quis fundar um tabernáculo, que era uma cópia do tabernáculo que existia no céu, como diz o apóstolo Paulo, diz-nos que o tabernáculo terrestre era, digamos, uma cópia de um modelo perfeito que existia no céu. Daí, Deus ter dado a Moisés todas aquelas instruções muito, muito minuciosas para que se cumprissem as regras, as distâncias, todos os elementos do lugar santo, do lugar santíssimo. Tudo isso seria um modelo, ou melhor, uma cópia do modelo perfeito que existia no céu. Aqui, na terra, existiriam sumos sacerdotes, que seriam homens, que seriam, enfim, de uma tribo especial, a tribo de Levi, que foi ela própria incumbida numa tarefa também de sacerdócio, não podia ser feito por qualquer outro elemento das tribos de Israel, por qualquer outra tribo, como aliás aconteceu, por exemplo, com Saul, com vários elementos, com vários membros das tribos diversas que tentaram eles próprios usurparem essa tarefa de sacerdócio e que foram por isso castigados por Deus, não é? Como sabemos. Portanto, havia de facto um cuidado muito especial, muito específico, e as regras teriam que ser absolutamente cumpridas. Ora bem, sabemos que o povo de Israel se afastou, sabemos que por várias vezes esqueceu-se desta aliança, e foi necessário reforçá-la, foi necessário restabelecer novas alianças, como temos vindo a estudar ao longo destas lições, não é? Foi com Abraão, depois com Moisés, não é verdade? E agora, mais tarde, vamos falar de uma nova aliança, é o profeta Jeremias que diz que nesta nova aliança Deus vai estabelecer a sua lei no coração dos homens. Exatamente. E um aspecto interessante esta questão, que é muito levantada por alguns irmãos nossos evangélicos que dizem que agora na nova aliança nós já estamos já debaixo da lei, portanto não precisamos de cumprir a lei porque agora temos a nova aliança, que é o sacrifício de Cristo. Ora bem, nada de mais errado, porque tentar minimizar a importância que a lei tem na relação, na aliança de Deus com o seu povo, é exatamente cometer o mesmo problema que cometeram todos os anteriores signatários das alianças. Exato. Isto é, o povo de Israel, que prevaricou sempre, que se afastou e que depois interpretou que o cumprimento da aliança seria o cumprimento, não é o cumprimento da aliança, o cumprimento de todas as regras que aliás foram inclusivamente aumentadas por os próprios rabis, etc. Todas essas regras levaram a um excesso que foi o legalismo. Não é verdade? E sabemos que no tempo de Cristo era essa situação que existia, o legalismo. Isto é, pensar que era por cumprir todas as regras minuciosamente que o homem obtinha o favor de Deus, obtinha a salvação. E vemos que, de facto, isso foi um erro tremendo. Hoje, no mundo evangélico, sobretudo, passa-se exatamente o oposto, que é dizer, não, nós agora já não precisamos de cumprir regras, não precisamos de cumprir mandamentos, não precisamos de cumprir o sábado, etc., Porquê? Porque o sacrifício de Cristo nos basta. Ora bem, este é o outro exagero. É o exagero de que a graça é tudo e que nós não temos que cumprir nada. E, portanto, temos que encontrar o equilíbrio certo para termos a certeza que a salvação, sim senhor, é pela fé, mas as obras e o cumprimento da lei são o corolário dessa fé. É verdade, irmão Mário. O inimigo coloca as pessoas a jeito dele para entrarem em extremos. Um extremo é que a lei já que a lei não deve ser observada, sem um extremo. Outra é ser observada apenas na letra, ou seja, se calhar até decorar a lei, mas não viver. Portanto, são esses dois extremos em que o inimigo nos coloca, mas dizer que não é isso que Deus espera
não é isso que Deus esperava de Israel literal, não é isso que Deus espera de Israel espiritual, porque ele disse: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. Por quê? Porque após o pecado, Deus não havia condições, né, divinas de estar face a face com o homem. Então, Deus, e como disse bem o irmão Mário, encontrou, não que a solução fosse arranjada na altura, essa solução já era anterior. E para que ele tivesse na presença do ser humano, não face a face, mas de forma espiritual, mas que pela fé os sacerdotes entendiam que estavam na presença de Deus, era por via do santuário. Por isso é que Deus disse: me façam um santuário e eu habitarei no meio de vós. E a principal razão pela qual Deus dá essas instruções a Israel para que construísse um santuário e depois surgem aqui essas perguntas: mas se nós somos pecadores, como é que Deus dá essas instruções para habitar no nosso meio? E como é que nós, pecadores, teremos condições de receber um Deus santo e todo-poderoso? Para haver uma boa relação uma boa relação divino-humano, a aliança, no caso aqui, que era nova que era antiga como a nova, devia entrar numa ligação, devia entrar em marcha, devia haver uma ligação entre Deus e os homens. E isso, como é que se faria? No passado, por animais, tipicamente, né, tipificando, mas na nova, por Cristo. Portanto, Cristo viria na Terra para nascer como homem, viver todas as situações que os homens vivem e lembrar os ouvintes, os irmãos e as irmãs que nos assistem, quando Cristo vem, já tínhamos passado quase 4.000 anos de pecado. Mas é nessa condição em que Deus coloca em marcha o plano da salvação e, pela morte de Cristo, o pecador é salvo dos seus pecados. Mas o sangue, aqui o irmão Mauro já disse, o sangue era fundamental. Portanto, as pessoas deviam, ao entregarem os seus animais, e ver-se que eram cordeiros imaculados, ou seja, cordeiros sem mancha, para mostrar que o substituto verdadeiro, que é Cristo, não tinha parte na nossa culpa, viria a verter um sangue que não tem cotação em bolso humano, um sangue incomum, mas é para ver, irmão Mário e amigos que nos assistem, as pessoas deviam entregar os seus animais, que economicamente eram tão importantes, e o sangue dos animais substituiria o sangue deles, que depois no futuro substituiria o sangue de Cristo, substituiria todo o sangue da humanidade. Então, entregar um animal, sim. É importante realçar esse aspecto, o aspecto do sangue, não é? O sangue tinha aqui uma ação primordial na questão do santuário, porque o sangue, a pessoa que tinha pecado, não é? Que quebrou a tal relação da aliança com Deus, não é? Ela podia ser restaurada e levada a uma plena comunhão com Deus, exatamente através de um animal substituto. Esse animal, o sangue desse animal, na verdade, era aspergido sobre o altar, simbolizando o quê? O pecador impunha as mãos sobre a cabeça do animal, degolava o animal, que era um ato tremendo, um ato que causaria sempre no pecador uma repulsa tremenda, porque estava a matar um inocente, não é verdade? Exato, e estava a matá-lo por sua culpa, isto é, ele estava a transferir os seus pecados para o sangue daquele animal, que por sua vez era posto, era levado para o santuário, era aspergido sobre o santuário. Este era o aspecto primordial do sangue. Portanto, havia aqui uma substituição, a substituição do pecador, do pecador que era substituído por aquele animal, por aquele cordeiro, um cordeiro inocente, um cordeiro que não tinha culpa, mas que morria por esse pecador, não é? Okay. Isto tinha um aspecto também simbólico, um aspecto profético e simbólico, que apontava para o tal cordeiro que havia de vir ao mundo, que era o cordeiro de Deus, que esse conseguia eliminar o pecado, porque, como diz o apóstolo Paulo, o sangue dos cordeiros e dos bois não serviria ele próprio para transferir os pecados de todo o mundo. Não, tinha que ser um sangue perfeito, tinha que ser o sangue do próprio Deus, do próprio Cristo Jesus, não é verdade? O aspecto da substituição aqui é que, e esta é uma verdade fundamental no Novo Testamento, não é verdade?
é que Jesus, ele morreu em sacrifício pelos pecados do mundo. Jesus morreu como sacrifício pelos pecados do mundo. Esta é a verdade, digamos, essencial do Novo Testamento, não é? Ok. E é o plano da salvação numa frase. É o plano Exatamente. da salvação. Portanto, digamos que é a substituição do pecador por Cordeiro Imaculado. Não é? Exatamente. Portanto, esse Cordeiro vai morrer a morte que nós, como pecadores, merecíamos morrer. Merecia, exatamente. E nós, imerecidamente, vamos ganhar a vida eterna que esse Cordeiro tem em si como fonte de vida. Não é verdade? Exatamente. Esta é a salvação que vem e que nos vem apenas através do sangue expiatório de Cristo. Exatamente. Aqui a conversa está muito boa nas palavras que se cruzam sobre a lição número 11, sangue e pecado, tabernáculo, substituição. Vamos dar uma pausa para um momento musical, desta vez na voz do nosso querido irmão Samuel Ribeiro, com o título Inventor do Tempo. A vossa atenção. Pode um pintor ser refém da sua própria obra? Ou quem sabe um escritor prisioneiro em sua história? Quanto tempo eu perdi sem te buscar? Quanto espera o tempo já te fez passar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és para mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és para mim. Sem início ou fim, seu amor está além do tempo. Limitado se fez, vê a minha angústia e meu olhar espera. Uma vida e o tempo pra te esperar. Quanto tempo espera pra me encontrar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és para mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou. Tão bom tu és para mim. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor.
sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és para mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és para mim. Muito bem. Nós agradecemos este maravilhoso cântico, inspirador. E agora, na continuação do assunto, vamos falar da ação do ministério do sacerdote, do sumo sacerdote nesta nova aliança. Pois bem, se o sacerdote no santuário terrestre, no seu serviço, não terminava com a morte do animal, do cordeiro, não é verdade? O sacerdote depois iria aspergir o sangue, como falámos, depois da vítima ter sido morta, e como dissemos também que isto era um serviço, era um ritual, não é? Que apontava para o modelo. Não só o santuário era um modelo, era uma cópia do modelo, mas a ação do sacerdote também tipificava um sacerdote perfeito. Ora bem, no estudo de Hebreus, do capítulo 8, nos primeiros versículos, nós temos exatamente esta explicação dada pelo apóstolo Paulo de uma forma muito enfática, não é? Em que ele diz, no primeiro texto: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Portanto, Cristo é este sumo sacerdote. E sabemos que a sua ação começou no santuário depois da sua subida ao céu. Isto é, quando aconteceu a sua morte na terra, não é verdade? Depois da sua ressurreição, Cristo, que foi ao mesmo tempo a oferenda, passou a ser depois o sacerdote. Não é verdade? Cristo foi a oferenda em primeiro lugar, depois da morte e da ascensão aos céus, ele vai oficiar no santuário celeste à destra do Pai. Exato. E é assim que nós aceitamos e acreditamos que Cristo continua nessa função. No santuário celeste, no lugar santíssimo, Cristo está a fazer a função que o sacerdote fazia no dia das expiações. Exatamente. Que era pedir perdão a Deus pelos pecados que tinham sido colocados no santuário através das atitudes que ao longo do ano todos os israelitas faziam quando ofertavam o animal, quando passavam os seus pecados para o sangue do animal que eram aspergidos sobre o santuário. Portanto, este ritual permanente, que tinha como objetivo limpar ou perdoar os pecados do homem, apontava para o sacrifício perfeito daquele cordeiro que havia de vir ao mundo, e daí se fala então da nova aliança. E nessa aliança se diz uma coisa muito interessante, não é? O apóstolo Paulo também fala que nessa aliança o que é que aconteceria? Portanto, diz que esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, na sua mente imprimirei as suas leis, as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Portanto, o que é dito aqui não é assim, é que eu agora não quero mais que vocês cumpram a lei. Não, eu vou inscrever a lei nos vossos corações. É exatamente isso. Portanto, Então, isso reforça o aspecto da relação. O cumprimento da lei não nos salva, não, o cumprimento da lei deve ser consequência da nossa relação de amor para com Cristo. exato. Não é? Nós vamos cumprir a lei, nós não vamos transgredir o sábado, nós não vamos adorar outros deuses, nós vamos honrar pai e mãe, nós vamos honrar o nosso próximo e não adulterar, etc., não matar, não roubar, etc. Porquê? Porque
desta maneira manifestamos o amor a Deus e o amor ao próximo, que é a base de toda a lei. Portanto, Exato. porque temos inscritas nos nossos corações a sua lei. Não é? Não a vamos cumprir de uma forma, digamos, legalista, como fizeram os fariseus no tempo de Cristo, não é verdade? Mas vamos fazê-lo porque temos a sua lei inscrita pelo seu poder e pela sua graça no nosso coração. Esta é a grande diferença e é aquilo que torna a nova aliança nova. Ela só é nova neste aspecto. É nova porque agora chegamos à fase em que temos o novo mediador, temos o novo Cordeiro, temos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não é? Até aqui não, até aqui eram animais. E todas essas leis, diz o texto que depois que aquilo que se torna velho, antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Realmente sim. E todos os rituais do santuário desapareceram, porque eles apontavam para o sacrifício maior que, uma vez que foi ofertado, uma vez que Cristo morreu, já não vamos precisar de mais mortes de animais. Isso cessa, a nova aliança faz cessar os rituais da antiga. Sim, exatamente. Quer dizer que os sacrifícios dos animais tinham uma natureza profética. Isso está expressamente em Isaías 53. Em Isaías 53 encontramos que Cristo, o substituto por nossos pecados, leva nossas enfermidades. Cristo sofre nossas dores. Cristo nos cura com suas feridas. Ele nos cura. Vejam, irmãos, parece difícil entender isso, mas com as feridas de Cristo, nós somos curados. Deus carrega sobre ele, em Jesus Cristo, todo o nosso pecado. Ele expia os nossos pecados. Ele, Jesus Cristo, nos leva, ou seja, leva as nossas iniquidades. E ele ora por nossas transgressões, ou seja, intercede por nós. Ou seja, ninguém foi tão longe que não possa voltar. Lembrar que quando somos batizados, irmão Mário e amigos que nos assistem, entramos na aliança de Deus por amor e com amor, né, que Ele nos propõe. Entramos nessa aliança e dali somos salvos do pecado, ou seja, somos salvos do poder do pecado. Entramos num processo de santificação, vivemos como salvos porque Cristo morreu por nós. E quando Ele voltar e terminar a fase da santificação e passar para a glorificação, Deus, em Jesus Cristo, operará conferirá a nós um poder de nos livrar da presença do pecado, para sempre. Então, é muito importante entender a figura substitutiva de Cristo no ritual do santuário na nova aliança. A nossa situação neste momento, em relação, comparada com a situação dos crentes do Antigo Testamento, ela de facto agora é diferente. Pois. Enquanto o povo de Israel, quando queria recorrer a Deus, tinha como um mediador um homem, no fundo um homem falho como eles, não é? O sacerdote não deixava de ser um homem. Nós agora, que ministrava, portanto, perante os pecados do povo e que os levava ao santuário e que depois o purificava através do poder de Deus, ora bem, o sacerdote era um homem. A grande diferença é que agora o nosso sacerdote que nos representa perante o Pai é Jesus Cristo. Essa é a grande vantagem que nós temos. Agora o sacerdote não ministra num santuário terrestre, numa igreja, seja qual for, em Jerusalém, ou outra qualquer, não. Agora o ministério é feito no santuário celeste. E Cristo ministra perante nós e é o nosso mediador, o nosso verdadeiro mediador. O sacerdote, agora, esta é a grande diferença, a grande vantagem, se quisermos, porque todos os homens, mesmo os que já viveram na antiga aliança, todos eles e a salvação deles futura dependia sempre da ação que Cristo iria um dia fazer, exercer, quando viesse a esta terra, morrendo por toda a humanidade. E, portanto, eles estariam, toda a sua situação estaria, mesmo aqueles que foram levados ao céu, como Elias, como Enoque, como Moisés, mesmo esses, eles dependiam sempre do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. E só após esse sacrifício eles tiveram garantida a sua vida eterna no céu. E nós temos também essa segurança se um dia
se um dia e hoje, na nossa vida, aceitarmos, de facto, o sacrifício expiatório de Cristo por nós na cruz. Pois, e isso nos leva, irmão Mário e amigos que nos assistem, para o ministério, ou seja, o centro do ministério celestial. O que é isto? Cristo aparece por nós na presença de Deus. É uma pergunta. Por que Cristo aparece por nós na presença de Deus? Isso significa o quê? Hebreus 9, 24. Sim, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro. Porém, ele, no mesmo céu, para agora comparecer por nós diante da face de Deus. Então, qual é o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial? É interceder por cada um de nós diante do Pai. Jesus é o único ser humano que pode estar diante de Deus, livre de todo o pecado. Ele, que foi vítima, inocente, está em condições, depois dessa morte, isso custa entender, depois dessa morte, está em condições de mediar por nós. Portanto, nós somos pó. Se Adão e Eva não pecassem, esse termo pó não se falaria como falamos hoje. Exatamente. Mas mesmo assim, né, como é que vamos entender? Nós somos limitados, pecadores, merecedores de morte por nossos erros. Portanto, como é que vamos compreender que um Deus Todo-Poderoso deixou as ruas de ouro, como descrito em Apocalipse por João, um lugar de eterna paz, um Deus que nós não conseguimos quantificar nem qualificar, preferiu viver entre nós. Portanto, se Jesus, o pré-requisito para que nós possamos ser considerados inocentes, ou para que os nossos pecados sejam tirados no fundo do mar e deles Deus não se lembre, Jesus tem que comparecer diante dele por nosso, ou seja, ele tem que nos representar em Deus, mas antes tinha que morrer. Como é que vamos entender isso, irmão Marcos? Quais são as condições mentais que nós vamos aqui elencar para entender esse mistério da piedade? Para que Deus aceitasse a nossa condição, Cristo teve que morrer. Exatamente. É muito interessante. Porquê? Porque isto nos traz uma situação, uma relação de confiança. Há um texto de Ellen White que eu gostava de ler porque eu acho muito importante, em que Jesus fala: se me confessardes diante dos homens, não é? Eu vos confessarei diante de Deus e dos anjos. Têm de ser minhas testemunhas na terra, canais por onde a minha graça possa fluir para curar o mundo. Assim serei o vosso representante no céu. Reparem, o Pai não vê o nosso caráter defeituoso, mas vê-vos revestidos da minha perfeição. É o que Cristo diz. O Pai não vê o vosso caráter defeituoso, o nosso caráter defeituoso. O Pai não o vê, mas vê esse caráter revestido da perfeição de Cristo. Cristo diz ainda, eu sou o meio pelo qual as bênçãos do céu descerão até vós. E todo aquele que me confessa partilhando o meu sacrifício pelos perdidos será confessado como participante na glória e na alegria dos salvos. Isto é um texto de Ellen White, Já Todas as Nações, que eu acho muito interessante, porque de uma forma muito sublime ele mostra a função de Cristo na sua ação de intermediação nossa perante o Pai. Não é? E daí chamarmos nós a ação e à função de Cristo, a função de mediador, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço da redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Este é o texto magnífico que nos mostra a função excelsa de Cristo como nosso mediador, como interferindo diretamente a Deus e mostrando perante Deus a sua perfeição de caráter que cobre todas as nossas imperfeições. Exatamente. Para terminar, amigos, irmãos que nos assistem, irmão Mário, dizer que Cristo, é fundamental isso. Cristo pede ao Pai para aceitar a vida dele sem pecado, em vez de aceitar a nossa vida, a nossa vida pecaminosa.
Jesus pede a vida dele, pede a Deus, o Pai, que aceite a vida dele sem pecado. Para isso, ou seja, nessa condição, não importa o quão pecaminosa tenha sido a nossa vida. Sem a mediação de Cristo, nós não teríamos esperança, nem agora, nem no juízo. Por isso, irmãos, o ministério celestial é a face, é a cara, onde nós podemos ver a piedade divina por nós. Portanto, esse ministério nos permite depor todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, todas as nossas preocupações, todas as aflições, tudo aquilo que nos embaraça aqui na terra, nós vemos no ministério celestial como o nosso único trunfo, a nossa única esperança. A tudo aquilo que nos frustra, Cristo passou quando viveu por cá. Por isso é que ele diz: Pai, olhe para a minha vida sem pecado para perdoar o Antônio, o João e o Mário na terra. Muito bem. É isso mesmo. Este é o resumo da lição. É que o sistema de sacrifícios da antiga aliança foi substituído por um novo sistema, não é? E agora, em vez de serem sacrificados animais, não é? Por sacerdotes pecadores, num santuário celeste, o que é que nós agora temos? Temos Jesus, que é o nosso perfeito sacrifício. Esta é a grande diferença. E este Jesus representa-nos perante o Pai, não é verdade? No santuário do céu, e isso constitui, de facto, a base da nova aliança e das suas promessas. Esta é realmente o sumário e o resumo da lição. E eu estimo que todos os nossos prezados ouvintes possam também ter esta experiência magnífica que é meditar na palavra de Deus, perceber que o sacrifício de Cristo é todo suficiente para nos levar ao céu, para nos dar o passaporte, se quiserem, para a vida eterna, mediante o aceitar o sacrifício expiatório de Cristo e depositar nele, confessando todos os nossos pecados, para assim sermos aceitos e um dia estarmos com ele na Nova Jerusalém. Ok, então até a próxima e oxalá que os meus amigos nem estudem a lição, porque isso apenas foi como que um resumo, mas entrar muito na profundeza da lição 11 exige de cada um de nós um estudo diário aturado. Então, para mim e para nós, né, foi um prazer. Esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito boa noite a todos.